Johnny, Boa com noite. você. Boa noite a todas e a todos que estão aqui conosco. É com muita alegria que hoje fazemos o último evento do NIED de 2020, com duas questões muito importantes para tratarmos. A primeira delas diz respeito ao lançamento do livro, que é o livro que trata sobre política, sobre drogas, e também, além desse lançamento, onde nós teremos a participação dos autores, nós faremos também uma contextualização do que vivemos neste momento da política sobre drogas em nosso país. Por uma coincidência, o nosso lançamento de livro coincidiu com essa situação que vivemos hoje no Ministério, portanto, nós faremos também uma situalização dessas questões. Queria dizer que, para nós, esse lançamento é muito importante, ele fecha um ano de muito trabalho, na perspectiva da pandemia e na perspectiva das telas, e que, com muito prazer, nós queremos produzir e mostrar, enquanto universidade pública, um trabalho que faz uma reflexão sobre questões sobre drogas. Com muita alegria, nós vamos, então, iniciar as nossas discussões com vários momentos, né? Mas eu espero que nós todos possamos estar juntos até em torno de 9 horas da noite. Então, eu gostaria, nesse momento, de chamar a professora Virgínia também, né? A professora Virgínia é minha companheira de projetos e companheira de coordenação desse livro e companheira de NIED. Por 4 anos coordenamos o NIED, que agora é coordenado pelo professor Marcelo e pela professora Dulce. Professora Virgínia, se você puder nos situar um pouco sobre o livro, o CRR, por favor. Som, Virgínia. Virgínia. Sempre o som, né? Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui hoje, compartilhar com vocês o lançamento desse livro, que é muito especial para a nossa equipe, muito especial para o nosso núcleo. E eu vou começar, então, falando um pouco para vocês da história, né, de como foi a história do núcleo, um pouquinho, do CRR, de como que nós chegamos nesse livro, que é aí, então, o agrupamento, né, de reflexões e de esforços dessa equipe que luta aí por políticas públicas, que luta por melhorias na área de saúde mental. Em 7 de setembro de 2011, o governo federal lançou o programa CRAC É Possível Vencer. Esse programa previa ações a serem desenvolvidas em parceria com os estados e municípios, compartilhando compromissos e responsabilidades sob a ótica municipalista, que significa que é levar em consideração as especificidades de cada território. O programa foi dividido em eixos: cuidado, autoridade e prevenção. Os riscos e danos decorrentes do uso de drogas lícitas e ilícitas devem ser enfrentados por intermédio de políticas públicas que favoreçam o fortalecimento de fatores de proteção, tanto individuais quanto coletivos, que de forma ampla se relacionam à saúde e à inserção social dos usuários e também dos seus familiares. Sabemos que existe uma grande demanda por uma formação de qualidade, por uma formação continuada dos profissionais que estão nessa tarefa. Desde 2011, diante dessa complexidade, e que é a complexidade da temática de drogas, o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, a SENAD, incentivou estratégias de capacitação e intervenção por intermédio de apoio à implantação do que foi chamado como Centros Regionais de Referência para a Formação em Políticas sobre Drogas. Os CRRs eram formados em universidades públicas. Foram criados para a formação presencial de profissionais que atuam na área de saúde,
assistência social, justiça e segurança pública. Na UFPR, desde 2011, nós temos o Núcleo Interdisciplinar de Enfrentamento à Drogadição, o NIED, que nessa versão de 2020 passou a ser Estudos de Drogadição. Foi criado o NIED em diálogo com os protagonistas das necessidades locais e com a presença de algumas autores aqui envolvidas nesse trabalho. Como um projeto institucional ligado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, o objetivo é catalisar as ações em ensino, pesquisa e extensão voltadas para a temática de drogas. O NIED tem como meta identificar e mapear ações e estudos desenvolvidos pela UFPR e também de suas parcerias. A iniciativa também tem a intenção de promover discussões, estudos, proposições sobre legislações, práticas e políticas públicas, estabelecer parcerias tanto internas quanto externas para articulação, integração e fortalecimento de suas ações. Uma missão do NIED era criar um centro de referência, que é o CRR, promover e desenvolver atividades e materiais educativos e formativos, estimular a pesquisa acadêmica e divulgar estudos e ações relacionados ao tema. Em outubro de 2014, o NIED participou do edital da Senad para a implantação do CRR na UFPR. Foi criado dentro do formato, então, de núcleo integrado de pesquisa, ensino e extensão, para atender demandas dos municípios de Curitiba e demais municípios onde a UFPR possui seus campos. O público-alvo foi indicado por gestores dos municípios e os gestores estaduais, de acordo com as necessidades de formação das redes locais. Foram oferecidos 4 processos formativos, né? Nós falamos sobre políticas sobre drogas, marcos legais, atenção em saúde mental, álcool e outras drogas, situações de crises e emergências, dispositivos terapêuticos, atuação em saúde mental, inserção social, moradia, cultura, atenção a populações vulneráveis. A continuidade das ações do CRR se deu em 2018, com recurso de emenda constitucional, e mostraram-se fundamentais, pois todas as ações tiveram um impacto direto na sociedade local, tendo sido desenvolvidas a partir do levantamento de demandas das populações-alvo, avaliadas e reformuladas conforme interação dialógica da comunidade com a universidade. As ações foram avaliadas sistematicamente por intermédio de atividades de supervisão, de relatórios, foram utilizados tanto na reformulação da prática extensionista, quanto em pesquisas e aplicadas ao ensino tanto da graduação quanto da pós-graduação. A implantação de um CRR na UFPR propiciou condições técnicas para o desenvolvimento de intervenções urgentes no campo da saúde pública, da assistência e justiça social, da segurança pública, da pedagogia social e da educação, voltadas para o atendimento amplo dos envolvidos na prevenção e no cuidado dos problemas relacionados ao uso de álcool, drogas e outras drogas. Seja tanto na formação inicial e permanente de prevenção e intervenção, quanto na formação de pesquisadores na temática de políticas sobre drogas e suas interfaces com outras políticas. O desenvolvimento de pesquisas na área forneceu subsídios para políticas públicas voltadas para o enfrentamento do uso prejudicial de substâncias psicoativas, bem como construiu de forma dialógica com trabalhadores e gestores conteúdos e métodos de aprendizagem relacionados ao tema. Esse livro, Formação em Políticas sobre Drogas, que trata sobre prevenção, tratamento e reinserção ou inserção social, é fruto de reflexões e práticas sobre os desafios da política sobre drogas. Traz reflexões sobre a promoção de direitos humanos e sobre a inclusão social de usuárias e usuários dos serviços de saúde mental, álcool e outras drogas. É um livro necessário, é um livro urgente para os tempos atuais de tantos ataques às políticas públicas, pois enfoca que as políticas públicas têm que ser integrais e inclusivas. Todas e todos têm direito aos seus serviços.
esse livro traz a importante mensagem de que é na democracia do cuidado que uma nação pode ser mais justa e igualitária. Esta é a nossa aposta. Esse é o nosso convite para estarmos juntos e juntos nessa empreitada. Parabéns às autoras, parabéns aos autores, aos meus companheiros, grandes amigos, parceiros dessa jornada, a Dione, sempre grande parceira. Parabéns a todos vocês que acreditam ser possível uma formação de qualidade e mais justa em política sobre drogas. Obrigada, Virgínia. Eu acho que a professora Virgínia situa para a gente o contexto onde nós construímos esse produto, essa produção que é coletiva, e aqui eu acho que é algo que vale a pena ressaltarmos, né, Maria Virgínia, que todas as ações que são desenvolvidas no NIED, que tiveram como braço formativo o CRR, elas sempre tiveram pautadas na perspectiva do ensino, da pesquisa e da extensão, para que a gente pudesse sempre pensar ações, não só num campo, não só na pesquisa, não só na extensão e não só na sala de aula, mas que o tema da dependência, do uso e do abuso de substância, o tema da drogadição, pudesse perpassar também diferentes espaços de aprendizagem e que pudesse incluir vários atores, fossem esses professores, técnicos da universidade e também as políticas públicas afins, as nossas secretarias estadual, municipal, as políticas no campo específico de álcool e drogas, mas também no campo da assistência social, do trabalho, da justiça, inclusive da segurança pública, enfim. Um espaço onde pudéssemos agregar todos os atores desta complexidade drogadição, né? Até porque a nossa preocupação nunca foi a droga, a nossa preocupação é sempre a pessoa, o seu contexto, as suas famílias. E, nesse sentido, este projeto, o CRR, o NIED, a produção do livro, também tem essa relação de trazer professores, professoras, parceiros, parceiras, né, de fora da universidade, inclusive, de diferente campo do saber. Trazer pessoas vinculadas à saúde, à educação, vinculadas à área das ciências humanas, à área do direito, enfim, a nossa ideia foi sempre poder transitar esse tema de maneira intersetorial, multidisciplinar e fazendo uma interface muito próxima entre centro formador, universidade e também gestores de políticas públicas, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso evento e eu gostaria muito de chamar agora o professor Marcelo Chimati, né? Que neste momento também é o coordenador deste projeto, junto com a professora Dulce, e aí a gente já mostra um pouquinho desse nosso olhar, né, Chimati, que é o Marcelo Chimati vem da psiquiatria, vem da saúde coletiva, vem do setor saúde, e a professora Dulce vem do setor educação, porque é essa a nossa ideia, poder transitar esse tema em diferentes espaços, né? E com muita felicidade, eu e a professora Virgínia ficamos esses tempos cuidando do projeto, que agora fica sob coordenação de vocês, Marcelo e Dulce, e para a gente é um momento muito especial, Marcelo, poder tê-lo nesse momento situando-nos às situações que vivemos a partir
da semana passada no que diz respeito à política pública do campo de álcool e outras drogas, né? Então, nós gostaríamos que você nos situasse nessa discussão e que também tem uma relação direta com o nosso livro, que trata de políticas públicas, que foi construído na perspectiva de ser um apoio às equipes, aos gestores, aos estudantes, e que agora nós somos surpreendidos, né? Novamente em dezembro, até parece que a gente vê passar um filme de alguns anos atrás, no final do governo Temer, onde também fomos tomados por uma grande surpresa. E agora nós parece que recebemos mais essa surpresa, como se não bastasse já um ano inteiro de coronavírus, né? Então, Marcelo Kimati, muito obrigada por estar aqui conosco, por ser nosso coordenador daqui para frente, né? E a palavra é sua, por favor, Marcelo. Boa noite para vocês, boa noite para todos e todas. Obrigado aí pelo convite de participar. Eu acho que a forma com que a gente começou, vocês começaram a fazer essa discussão a respeito do NIED, da construção deste livro, né, de onde surge a ideia, de como que surge a construção, eu acho que ele dá um bom mote para a gente continuar e a gente chegar até hoje dentro dessas políticas sobre drogas e sobre o momento que nós estamos vivendo no país atualmente. Eu acho que vale a pena esse registro histórico, porque em 2013, 2014, eu entrei em contato com vocês aqui no Paraná a primeira vez, a pedido do Leon, que ele esteve também numa live que a gente fez há algumas semanas, para a gente começar a construção. Na ocasião, eu estava trabalhando na gestão pública, para começar a construção de um centro de referência regional, né, que ele já existia o NIED, já existiam ações de extensão, e o Centro de Referência Regional, ele era um projeto muito potente, um projeto nacional muito potente, tanto que ele teve desdobramentos excelentes, né, junto ao NIED, junto aos trabalhadores, usuários, né, de Curitiba e região nos últimos anos, né, foram 2 edições muito bonitas desse Centro de Referência, e eu lembro com muito carinho desta época, porque era um momento em que a gente tinha um processo de expansão muito grande da rede de atenção em saúde mental, e as políticas de drogas, elas estavam muito voltadas para uma lógica de inclusão, uma lógica de dar complexidade ao fenômeno de drogas e de pensar a situação exatamente dentro dessa perspectiva que vocês estão falando, de se pensar a questão de drogas em função da questão do uso, né? Uma política de drogas é uma política para pessoas, é uma política para pessoas que têm alta complexidade, ela não é uma política que se esgota dentro de uma perspectiva específica, de um campo de conhecimento específico, né? Então, essa ideia do NIED, ele ser um grupo, um núcleo interdisciplinar desde o início, é uma necessidade, né, diante da complexidade do fenômeno do uso de drogas, e existia uma política com uma perspectiva muito forte nesse sentido. E eu acho que o Centro de Referência Regional em Álcool e Drogas, ele se moldou muito dentro dessa lógica e dentro dessa perspectiva, e ele foi muito bem sucedido nesse sentido. Hoje eu tenho algumas experiências, tenho contato com algumas pessoas que fizeram cursos ao longo de 2014 no Centro de Referência Regional daqui, e as pessoas, e isso foram eventos muito marcantes para essas pessoas. Então acho que nesse sentido foi muito bem sucedido. O que vem acontecendo de lá para cá no país, a gente tem falado muito da questão da saúde mental, muito em relação à política de drogas, mas, na verdade, é um processo geral em que a questão das políticas de droga, ele tem um caráter muito emblemático, da saúde mental e das políticas de drogas tem um caráter muito emblemático. Porque existe uma tendência muito grande de se entender a questão de drogas, principalmente, como uma questão permeada por moral, por religiosidade, e
mais atualmente, dentro de uma perspectiva excessivamente organicista e biológica, de entender isso como um fenômeno cerebral, não é nenhum fenômeno mental, individual. E é impossível a gente abordar esse fenômeno do uso de drogas com essa simplicidade. Mas esta é uma tendência que ela vem ganhando corpo nos últimos 4, 5 anos, né, depois de períodos dessa implantação de política, de uma política da qual resultou o Centro de Referência Regional, mas que, principalmente nos últimos 4 anos, a gente vem vendo um fortalecimento dessa lógica. Primeiro, de se pensar o fenômeno do ponto de vista excessivamente biológico, de se desconsiderar o caráter social que está relacionado ao uso de drogas, de deixar de se pensar como um fenômeno interdisciplinar e, com isso, se perder a complexidade que é necessária para a formulação e para o desenvolvimento de qualquer política relacionada ao uso de drogas, para usuários de drogas. O que nós temos visto nesses últimos 3 anos, né, a Dione se referiu, olha, a gente está vendo coisas no final do ano, desde 2017, mas do ponto de vista político, o entendimento que nós temos hoje é que esta é a forma de operar. Nós fomos surpreendidos, de fato, neste final de ano, com um movimento que é articulado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, junto ao Ministério da Saúde. Hoje, os cargos que são relacionados à saúde mental e política de drogas, principalmente no Ministério da Cidadania e no Ministério da Saúde, são pessoas que são indicadas pelas associações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e que, há pelo menos uns 10 anos, ela pleiteia espaços dentro dessa política para a construção de uma política excessivamente pautada na presença e na prática do psiquiatra, excessivamente pautada numa lógica de medicalizar, medicalizar no sentido de entender alguns fenômenos que não são médicos como fenômenos médicos, e voltada excessivamente para um fenômeno de medicalização. Medicalização também no sentido de aumentar a prescrição, uso e abuso de medicações psicotrópicas. Bom, o que nós vimos este ano, né, algo que foi muito parecido com o que nós vimos em 2017, é que apareceu publicamente um debate que estava existindo há algumas semanas, né, primeiro para dentro do Ministério da Saúde, com a criação de um grupo de trabalho, né, capitaneado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, e posteriormente a criação, a execução de algumas diretrizes desse grupo, junto ao CONAS e CONASET, que são órgãos relacionados a gestores na área de saúde, e que toda aprovação de uma portaria ou de uma mudança na política de saúde, de alguma política de saúde do Ministério da Saúde, tem que passar por um conselho tripartite, que ele envolve gestão federal, gestões municipais e estaduais, tem que ser aprovado nesse âmbito. E, no sentido de aprovar essas mudanças na política, passou a existir uma articulação nas últimas semanas, que agora veio a público. E qual é essa articulação, né, e qual que é esse pleito desse grupo que inicialmente está dentro do Ministério da Saúde e se articula com esses espaços de gestão tripartite, né, de gestores em âmbito estadual e municipal com gestão no âmbito federal? É uma política que ela tenta desconstruir as ações de saúde mental, e elas têm como referência o conceito de território, ou seja, o território é o conceito que, quando nós trabalhamos questões de drogas e de saúde mental, ele dá a complexidade na medida em que ele diz assim, olha, duas pessoas que fazem uso de drogas, elas têm algumas coisas em comum. Só que o fato de 2 pessoas usarem drogas, uma mesma droga, ela não coloca essas 2 pessoas como iguais, porque essas pessoas, elas têm particularidades, e algumas particularidades, elas são de ordem cultural, elas são de ordem relacional, e o conceito de território, que é um conceito não só de um território geográfico, mas de território cultural, de relacionamento, de afeto, etc., ele é um conceito que ele consegue incorporar essa lógica. Então, há muitos anos, nós temos uma espécie de embate
que, por um lado, né, se pensa a saúde mental, e em especial a política de drogas, como um fenômeno orgânico, e por conta disso ele precisaria de uma intervenção médica, e essa intervenção médica ela deveria seguir protocolos, porque existe uma melhor forma de se fazer isso, e dentro de uma outra perspectiva que diz assim, olha, ele pode até ter um caráter orgânico, físico, biológico, mas esse caráter, ele se soma a outros que dão complexidade e heterogeneidade ao fenômeno, que as pessoas fazem uso de drogas de formas diferentes, a questão do uso de drogas tem um aspecto próprio, né, de cada pessoa, as pessoas estabelecem relações através de drogas, as pessoas estabelecem relações com as drogas, e essas relações elas têm várias complexidades que sofrem interferência da cultura, da vida social, econômica, assim por diante. Então, essas duas perspectivas que elas tendem a se opor, né, elas tendem a se opor dentro de uma perspectiva da psiquiatria, de entender que todos os aspectos que eles não são necessariamente biológicos, eles são secundários e até um certo ponto eles são muito pouco significantes, muito pouco significativos. Dentro dessa polaridade, né, dessa polarização do entendimento do fenômeno de drogas, este movimento que a gente vê hoje, ele tenta construir uma concepção biológica em relação a isso, consequentemente, a instauração de uma política voltada para essa perspectiva e, consequentemente, dá uma quase exclusividade ao tratamento, à psiquiatria. E, consequentemente, ela propõe uma mudança radical no modelo de atenção em relação, por exemplo, à existência de serviços de saúde mental ou funcionamento cotidiano. Então, algumas coisas, nós tivemos acesso a alguns materiais nos quais eles estão trabalhando, e a própria Associação de Psiquiatria, através de seus representantes, tem se manifestado nos últimos dias em função do fato dessas mudanças de política, ou as propostas de mudança de política, elas estarem vindo à tona, a público nesses últimos dias. Então, qual que é a perspectiva? A ideia é, por exemplo, que os serviços de álcool e drogas, que têm caráter territorial, como os CAPs álcool e drogas, eles são potencialmente espaços de tráfico de drogas. Então, segunda coisa, os serviços para pessoas que estão em situação de rua, como os consultórios na rua, eles são potencialmente serviços que eles mantêm as pessoas numa situação de dependência em relação ao Estado. Então, e toda essa perspectiva, toda essa discussão, ela é feita a despeito de uma quantidade gigantesca de produção científica que este modelo de atenção ele produziu nos últimos 20 anos. Esse desprezo por esse campo de conhecimento, de produção de conhecimento, esse campo de atuação que a gente chama de atenção psicossocial, mostra uma profunda ignorância desses atores e desses formuladores de política. Toda a formulação das políticas que elas aparecem, que ela é baseada principalmente na existência de hospitais psiquiátricos, que eles teriam um caráter de aumento do número de leitos, ampliação do número de leitos por hospital, dando espaço para a abertura dos grandes manicômios e financiamento público dos grandes manicômios, somado a ambulatórios de psiquiatria. Então, os dispositivos e essa concepção, né, de atenção, que ela está no território, está próximo das pessoas, de onde as pessoas vivem, da forma com que as pessoas vivem, ele é substituído dentro dessa perspectiva por internações de longa duração, associado a tratamentos médicos com a perspectiva exclusivamente medicalizante. Esse modelo, ele é um modelo que já foi tentado, inclusive no país, ele é muito mal sucedido. Hoje a gente tem uma certa clareza que qualquer tipo de abordagem para o usuário de droga, ele tem que ser feito de uma forma pactuada, ele tem que ser feito de uma forma baseado no vínculo, ele tem que ser feito mediante uma negociação em que muitas vezes o usuário ele tem um ritmo de interrupção, um ritmo de uso que ele tem que ser respeitado e tem que ser negociado.
A proposta que ela é feita, principalmente pela Associação Brasileira de Psiquiatria, é uma proposta excludente, é uma proposta que diminui acesso e é uma proposta que, na medida em que eles querem operacionalizar a partir da desconstrução do modelo atual, ele é uma proposta que vai gerar uma desassistência gigantesca, com um risco de uma diminuição de acesso dos usuários à rede que já não é bom, num volume que a gente não conhece, e principalmente um processo de desfinanciamento. O que mais impressiona é o quanto essas propostas elas se alinham a uma forma de operar do governo federal atualmente. Quais são? Primeiro, a ideia da desconstrução. A ideia de que, dentro das políticas que elas estão aí implantadas, e principalmente aquelas que têm um caráter de expansão, garantia de direitos e voltada para populações mais vulneráveis, são políticas a serem desconstruídas, porque elas implicam num aumento, com muitas aspas, de dependência das pessoas em relação ao Estado. Outra proximidade, da forma de operar desse governo com o que está sendo proposto na saúde mental é a absoluta falta de transparência. Todas essas propostas, elas não são levadas a público, e sim negociadas a portas fechadas, com a perspectiva de se passar isso dentro de uma Câmara tripartite ao final do ano, de forma a ninguém conseguir se mobilizar. Foi isso que aconteceu em 2017, quando foi aprovada uma portaria que implicava no aumento de financiamento de hospital psiquiátrico, na diminuição de várias situações de direito de pessoas com problemas com álcool e drogas, pessoas com transtorno mental grave, surgimento de alguns outros dispositivos que eles são absolutamente medicalizantes e que eles priorizam a abordagem médico-psiquiátrica, e de forma a tratorar, não permitir o debate, não permitir a discussão. Então, felizmente, esse movimento deste ano, ele já foi identificado de uma forma bastante precoce, formaram-se grupos de estudo, grupos de trabalho, que conseguiram fazer articulações em vários níveis, na Câmara Federal, junto a algumas bancadas estaduais também que existem, junto a associações e entidades da saúde mental. Acho que é importante salientar o protagonismo da Associação Brasileira de Saúde Mental, nesse sentido, um espaço institucional que consegue enfrentar institucionalmente a Associação Brasileira de Psiquiatria, e algumas medidas legais que estão sendo tomadas, inclusive, por alguns deputados, como o deputado Jorge Sola. Então, o que é importante dizer é que é muito provável que exista um aparente recuo desses agentes, em relação a essas propostas, em relação à operacionalização dessas propostas, mas esse recuo, ele é apenas estratégico. Foi muito gratificante ver nesses últimos 2, 3 dias toda a mobilização da militância da saúde mental, de pessoas que estão ligadas à questão de álcool e drogas, e é muito, muito provável que nos próximos dias nós tenhamos algumas vitórias nesse sentido, no sentido de não permitir que uma política ela seja desenvolvida às escuras, a portas fechadas. As políticas públicas, elas têm que ter a participação de usuários na sua formulação, elas têm que ter a participação de gestores municipais, elas têm que ter a participação de trabalhadores da área, que são pessoas que tendem a se beneficiar, a se prejudicar com a formulação de políticas, e elas têm que participar disso. Assim, não é possível você pensar numa política voltada para álcool e drogas, baseada em internações de longa duração, sem se perguntar para um usuário qual a experiência de estar dentro de uma instituição por muito tempo de forma involuntária. Não é possível você desenvolver uma política
de saúde mental para uma pessoa e falar que os CAPs eles não são espaços de tráfico, são espaços que eles não beneficiam ninguém, sem se perguntar para os usuários desses serviços qual o grau de satisfação, que tipo de benefício eles tiveram em relação a tudo isso. E, principalmente, não é possível desenvolver uma política ignorando toda a produção que essa mesma política ela conseguiu criar ao longo de mais de uma década de produção acadêmica, de reflexão, de relato de experiência. É lógico que nós entendemos que a política de saúde mental, de álcool e drogas, ela tem, de fato, várias coisas que ela precisa avançar, principalmente no sentido de dimensionamento e financiamento dela. O dimensionamento que nós temos hoje em relação à política é muito aquém das necessidades do país. Isso não quer dizer que a estrutura, né, e a formulação dessa política está equivocada. Trata-se muito mais de uma disputa no nível político, né, uma briga por espaço, em que, com certeza, dentro das aspirações, né, dessas associações de psiquiatria, está envolvida essa cooptação que está se tornando histórica, que elas têm pelos laboratórios com a indústria farmacêutica. Alguns meses atrás, o Ministério da Saúde ele já lançou um edital de 600 milhões de reais para ampliação de compra de medicamentos dentro do âmbito da pandemia. Então, era um recurso a mais que ele entra para financiar, e o Ministério da Saúde mal conseguiu executar. Existiu também em 2017, dentro dessa portaria, a criação de alguns dispositivos, como um CAPS AD4, né, foram implantados 2 no país. Então, uma outra coisa que assusta é a incapacidade gerencial, né, na área de saúde mental do Ministério da Saúde, e essa incapacidade, como se não bastasse ter uma incapacidade para fortalecer ou para manter a qualidade do sistema que está implantado, eles propõem uma mudança radical. O desfecho disso só pode ser trágico. Não há outra alternativa. Assim, eles não sabem operar. A concepção do modelo ela é falha. A concepção do modelo é baseada em preconceito e ignorância, né? À vista de é muito parecido o que se fala a respeito da rede de atenção psicossocial, da negação que se faz em relação à pandemia e a negação que se faz em relação, por exemplo, às queimadas na Amazônia. Então, a forma de operar dentro dessa política é exatamente a mesma do restante do governo. Então, nos resta lutar, isso é muito importante. Então, é importante estar acontecendo atualmente o Congresso da Associação Brasileira de Saúde Mental, da Abrasme. É importante, existem vários níveis, várias articulações que estão acontecendo simultaneamente, e é importante que todas as pessoas que defendam a atenção psicossocial, defendam o cuidado-liberdade, defendam um Estado que ele se foque no direito das pessoas, e por uma política de drogas voltada para pessoas, voltada para o cuidar e não para uma perspectiva essencialmente repressora, de retirada de direitos. É importante que todas as pessoas que defendam isso continuem na luta, estejam atentas, porque nós teremos ainda alguns meses com muita instabilidade e muita intenção de desconstrução dessa política que foi criada. Vou passar novamente, então, para a Dione aqui, e aí a gente vai ter um outro espaço aqui para discutir. Destacar algumas coisas que você já pontuou para a gente, né? Que esse momento que nós somos surpreendidos, nós também conseguimos juntar forças, conseguimos nos reorganizar, e é como se a gente sacudisse a poeira, né? E vamos para a luta. Nós não vamos poder recuar no sentido de acreditar que as coisas ficarão boas e que nada disso pode
reverberar no sentido da desconstrução, tendo em vista os movimentos que se colocam de resistência, mas isso, em alguma medida, nos dá, também impulsiona novamente, né, para brigarmos pela reforma, pelo fortalecimento da RAPES, pela implicação das universidades também com a questão da pesquisa nesse campo, com a apresentação de dados, com formações que não podem parar, né? A exemplo do que já fizemos no CRR. E aí eu queria lembrar um pouquinho, aproveitando que a professora Virgínia está aqui também, professor Luiz Ferro, que estiveram conosco desde o primeiro CRR, que nós fizemos ofertas em cada uma das nossas CRR de 2016 e de 2018 para 400 pessoas, e na perspectiva de que essas pessoas viessem da onde quisessem vir, né? Nós tivemos gestores, todas as políticas públicas que fazem interface com álcool e drogas, famílias, jornalistas, usuários, né? Pessoas que tinham problemas com o consumo de substância também puderam participar, estudantes, e que foi marcado pela diversidade de olhares, né? Eu acho que isso é algo que eu gostaria de destacar, e é essa diversidade de olhares que acompanhou, inclusive, a nossa produção, a produção do livro, que daqui a pouco a gente começa a discussão com os autores, né? Também queria lembrar, né, aproveitando que a professora Virgínia está aqui conosco, que nós fizemos esse trabalho articulando especialmente com a Secretaria Municipal de Saúde, na época, ainda com a gestão do professor Kimati, e também com participação de outras universidades, né? Nós tivemos a vinda do professor Pedro Gabriel, no momento do lançamento desse programa, que é o professor do Rio de Janeiro, e que também era o responsável pela condução da política pública de saúde mental nos anos anteriores, e tivemos também a participação de professora Patrícia, que veio de outras universidades, também lá da Bahia, para trazer as experiências dos CRRs dos outros lugares, né? Isso tudo culmina com o evento no ano passado que nós fizemos, com a participação do Leon, né? Então, acho que é bem legal a gente pensar que essa articulação, essa produção, ela não é uma especificidade da Universidade Federal do Paraná, ela é uma articulação da Universidade Federal do Paraná, junto com políticas públicas e com outros lugares, críticos, pensadores e também produtores de conhecimento, né? Dando continuidade, não sei se a professora Virgínia ainda está aí, Kimati, ou não. Tá. Virgínia, para a gente aproveitar que você está aqui conosco, se você quiser também destacar mais alguma coisa em relação aos 2 cursos que fizemos, né? Para que depois a gente comece a entrar nos blocos, que são os blocos dos autores, ok? Acho importante, Johnny, né, você falar dessas parcerias, eu acho que porque a gente justamente está falando da importância de juntar forças, né, dessa potência que tem o junto, né, e tanto o UNIED quanto o CRR, quanto todos os eventos que a gente veio fazendo até então, você falou de alguns parceiros, mas lembrando, né, como você colocou, da Diretoria de Políticas sobre Drogas, né, da Secretaria Municipal de Defesa Social de Curitiba, tivemos a participação também da Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, a Municipal de Saúde que você colocou, inclusive à época o Kimati estava à frente, né, Secretaria também a Estadual, o AOAB na nossa seção do Paraná, o Ministério Público foi um grande parceiro também, né, o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, né, e os juizados especiais também, que fizeram muitos eventos com a gente, e tiveram também, inclusive, presentes em algumas aulas, o Fórum Central, Poder Judiciário Estadual do Paraná, Secretaria Estadual de Segurança Pública, SESI, FIEP,
a Associação dos Moradores e Comerciantes do Entorno da UFPR, que foi da onde surgiu aí essa primeira demanda, inclusive, para que a gente pudesse estar pensando ali na região, né, da Central e na região da UFPR, sobre o problema do uso de drogas, mas também sobre o problema da população de rua, né, das populações mais vulneráveis. Então, eu acho que, assim, a gente fez com muitos parceiros, e acho que traz uma mensagem importante aí de como que esses laços, né, nos dão potência, o quanto que é importante a gente poder ter um diálogo com a força de cada setor, de cada unidade, né, dessa intersetorialidade, disso que faz com que a nossa voz alcance mais públicos, né? Eu acho que fica aqui um convite também para quem está assistindo, para quem participa de alguma instituição, que também venha agregar com a gente, né, que também venha fazer parte do NIED, que também venha trazer a sua contribuição, que será sempre muito bem-vindo. Obrigada, Virgínia. Obrigada. Professora Virgínia além de participar da organização, né? Eu e ela fazemos a organização do livro. A professora Virgínia escreveu um capítulo super interessante, é o capítulo que abre o nosso livro, né? E que trata de conceitos, faz uma interface com a questão da complexidade do consumo de substância e o olhar da psicanálise. E queria lembrar que o NIED e o CRR trabalham sempre juntos. A perspectiva de que no NIED nós possamos encontrar os nossos parceiros, conversar com os nossos parceiros todo mês, e que a partir do CRR nós fazemos inserções formativas de carga horária específica, de diferentes módulos, e que, embora tenhamos tido um CRR, a primeira edição em 16, a segunda oferta em 18, nós não abandonamos a ideia de uma terceira edição, e, inclusive, gestamos um pouco dessa terceira edição para 2020, não foi possível, mas nós possivelmente teremos uma nova edição CRR para 2021. Estamos ainda pensando o formato, como é que vamos desenvolvê-la, mas já convidamos a vocês que nos assistem, aos nossos parceiros de sempre, né, para que assumamos mais essa empreitada e possamos partilhar essas discussões, essa crítica, esse estudo com diferentes parceiros, né? Bom, nesse momento que o professor Kimati faz para a gente todo esse resgate, a gente passa agora a discutir com mais alguns autores, né? E nós estamos aqui com o Edmar, né? Que eu acho que ninguém conhece, a gente vai conhecer como Altieres, né? Que vai falar um pouquinho conosco, né? Sobre o seu capítulo. Professor Altieres, junto com a professora Cati e junto com a professora Maria Virgínia, fizeram os primeiros capítulos do livro e que tratam um pouquinho de conceitos, das questões de território, e também tratam das questões que envolvem a guerra às drogas, né? Com o olhar do direito que a professora Cati traz para a gente. Mas nós vamos começar agora escutando um pouquinho o professor Altieres. Altieres, grande companheiro nosso de CRR, grande companheiro de NIED e também um dos nossos autores que nos honrou com sua presença. Altieres, muito obrigada. A palavra é sua para trazer um pouco das questões que você elabora no seu artigo. Opa, boa noite, gente. Tudo bem? Tá saindo aí áudio, vídeo? Legal. Tudo certo. Espero que sim. Joia. Bom, muito obrigado. É uma satisfação inenarrável poder compor esse momento. Agradeço de coração, professora Dione, professora Maria Virgínia, pelas portas que me foram abertas ali para poder contribuir nessas jornadas do CRR. Para mim foram espaços muito
produtivos, em termos de troca com os colegas, com os acadêmicos, e poder sentir um pouquinho esse gostinho de entrar na universidade, nesse lugar de docente. Então, agradeço muito esse convite, essa possibilidade. Aproveito para cumprimentar aqui os colegas, Luiz Felipe Ferro, Marcelo Quimati, saudá-los aí pelo reencontro. Bom, eu sei que temos outros colegas aqui para falar, eu não vou me estender, vou tentar ser bem econômico aqui com o tempo, mas, em linhas gerais, eu procurei dilatar um pouco no meu capítulo a ideia do dispositivo das drogas. O dispositivo é um conceito que vem na obra do Michel Foucault. A gente pensa dispositivo para além de um equipamento, a gente pensa essa questão do dispositivo muito atrelada aos discursos, como que os discursos são forjados, como os discursos entram, então como também um aparelho aí de engendramento de saberes, de poder, dentro dessa perspectiva Foucaultiana. Para o Michel Foucault, por exemplo, a sexualidade pode ser vista como um dispositivo. Na história da sexualidade, ele procurou ver essas questões, mas com essa ressalva, essa minúcia aqui que eu gostaria de introduzir. Quer dizer, fazer uma história da sexualidade não significa fazer uma história da libido, né, de como isso se dá só no corpo, mas como regimes de saber e de poder operam em nome da sexualidade. Então, pegando esse gancho, autores aí no campo nacional, né, de diversas searas, diversas áreas de conhecimento, trabalharam essa ideia do dispositivo das drogas. Eu cito Eduardo Vargas, eu cito Daniele Rui, eu cito Daniel Mônaco, eu cito Rubens Adorno, a quem tive o prazer de tê-lo como orientador de um trabalho de doutorado, entre tantos outros que têm insistido nessa ideia. Quer dizer, por trás desse conceito das drogas existe uma disputa. Uma disputa que, se nós não tivermos o devido cuidado e a devida acuidade, pode nos levar para extremos muito perigosos. Extremos como aqueles que legitimam a criação de uma sub-raça, de uma subespécie chamada dependentes químicos, com esse fado quase inexorável de que qualquer usuário pode vir a desenvolver essa comorbidade, essa sentença chamada dependência química e, portanto, serem recolocados nesse lugar de desprovidos de razão, desprovidos de autonomia, passíveis aí de condutas arbitrárias por parte do Estado, como é o caso das internações involuntárias ou compulsórias que podem se justificar em nome da criação dessa subespécie. Me parece importante destacar isso porque a história do proibicionismo ela se constrói em torno de uma disputa semântica em torno das drogas. Se tivéssemos mais tempo, daríamos mais corda aos trabalhos do professor Henrique Carneiro, mas é importante marcar o quanto do proibicionismo, mundo afora, especial na sua gênese nos Estados Unidos, estava atrelado a cerceamento racial de algumas populações. Não por acaso o ópio em relação aos chinos, não por acaso a cannabis lá ganhou o nome de marihuana nessa estereotipação com os hispânicos, com os mexicanos. E podemos pensar nas diferentes disputas semânticas em torno do dispositivo das drogas, no caso brasileiro, tomando um exemplo só, o do lança-perfume, como que uma droga ali cultuada nos salões de carnaval, ali ainda no frescor da Belle Époque, produzida pelos laboratórios Rodia, tremendamente aceita, né, nos circuitos sociais, a ponto de alguns antropólogos afirmarem que só temos baile de salão por conta do lança-perfume, como essa droga passa, então,
por exemplo, para uma canção da Rita Lee, e depois cai num lugar hoje extremamente marginalizado do consumo do lança, do loló, no circuito dos bailes funks. Operar em torno dos estudos sobre drogas, eu fico muito feliz com o NIED, né, passar a trazer essa chave dos estudos sobre drogas, me parece que inclui operar sobre essas disputas semânticas em torno das drogas. É aí que dependente químico herda o posto de viciado, que por sua vez herda todo o estigma do masturbatório, do onanista, ali, como apontam os trabalhos de Henrique Carneiro, que eu tentei trazer de certa forma no artigo, aí, de certa forma, que esse posto também herda, por sua vez, o lugar da exclusão da loucura, do leprosário e de todas as marcas tão traçadas aí por Michel Foucault. Para fechar aqui minha fala, antes de passar para a professora Cátia, também sempre brilhante, e uma das autoras aqui do livro, eu gostaria de trazer algumas pontuações em relação ao contexto que vivemos, se me permitem aqui o momento. A primeira delas diz respeito a podermos celebrar, de certa forma, esse momento como algo talvez comparado com o Fora Valêncios, que vivemos tempos atrás. Então, há uma potência nessa resistência que precisa ser saudada. O segundo ponto, alguns meia-culpas que se fazem necessário nesse próprio percurso de discutir luta antimanicomial e reforma psiquiátrica no Brasil. Talvez o primeiro meia-culpa é impossível fazer uma política de redução de danos sem tocar no proibicionismo, sem combater as chagas do proibicionismo. É bonito gritar por uma sociedade sem manicômios, mas esse debate também precisa acompanhar a exclusão nas celas das pessoas presas por tráfico, quase sempre pessoas pobres, negras e periféricas. Acho que a gente, se conseguirmos avançar com essa contundência, talvez não iremos cair nos mesmos erros do passado, como aqueles que fizeram com que a gente apresentasse um equipamento um tanto quanto às pressas para uma questão tão complexa quanto o uso abusivo de álcool e outras drogas. Eu me refiro a essa transposição do CAPS-AD a partir do CAPS, esse puxadinho que fizemos. E, por fim, dizer que o interessante desse momento é que ele é um momento de muitos braços, muitas pessoas pegarem bandeiras, né? O Marcelo Kimatz citava sobre a associação dele, eu cito também diversas outras associações participando aí desse levante, em especial a ABRANDE, Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas, e movimentos sociais diversos tentando empunhar aí essa bandeira, que é a bandeira de uma vida menos ordinária. Muito obrigado. Altieres, a gente que agradece, você sempre trazendo uma reflexão muito importante, muito crítica, para que a gente não reduza as pessoas à dependência química, para que a gente não perca a dimensão da subjetividade do sujeito. E aí a gente complexizar isso para as questões que envolvem também o encarceramento. E aí, com muito prazer, a gente vai trazer aqui uma outra autora, a professora Cátia, professora do Direito, que mais uma vez pontua a importância da gente trabalhar essa discussão nos diferentes campos, ampliando para as questões da legislação. Professora Cátia, por favor, apresente seu capítulo para a gente. Muito obrigada, Dione. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada de coração a Dione e a professora Maria Virgínia por terem possibilitado a minha participação nessa live, também no livro, nas atividades do CRR. Enfim, é sempre um imenso prazer estar ladeada por vocês, por todos os meus colegas que aqui vão participar da live. Eu gostaria já de deixar, assim,
uma saudação especial ao professor Marcelo Quimati pela sua potente fala sobre essa desconstrução que está havendo do sistema de saúde mental. É fundamental que nós sejamos a resistência neste momento desse desgoverno, né, que está desmontando, na realidade, todo o Estado brasileiro. Então, eu queria cumprimentá-lo pela sua fala, professor Marcelo Quimati, e também dizer que é um imenso prazer estar aqui ladeada pelo professor Altieres Edemar Frei, né, um grande amigo, uma pessoa muito querida e cuja fala também é sempre extraordinária. Bem, o que me disseram é que a gente tem 5 minutos no máximo para falar rapidamente sobre qual o tema do nosso artigo. Então, eu vou falar rapidamente. O título do meu artigo é sobre drogas, proibição e alternativas, repensando a política de guerra às drogas no Brasil. O artigo busca compreender as drogas tornadas ilícitas como objeto de interesse político e econômico. Existem diversos discursos, médico-sanitário, midiático, ético-jurídico, político-delitivo, que contribuem para aumentar o preconceito e os estereótipos sobre as drogas tornadas ilícitas e seus consumidores, né? Busca-se demonstrar também os efeitos da guerra às drogas, e que esses efeitos são infinitamente piores do que os efeitos das drogas em si mesmo, né? Como esse exemplo que o professor Altieres mesmo deu sobre o hiperencarceramento, né? Em torno de 1/3 dos homens e 2/3 das mulheres estão presas por tráfico de drogas hoje no Brasil, que é um crime sem vítima, né? Então, com a criminalização também não há o controle de qualidade da substância, o que aumenta são os riscos, o que aumenta o risco do consumo, podendo levar a overdoses e mortes. Há também um aumento significativo da violência, da corrupção policial e da corrupção política, sendo que a falta de regulamentação do mercado associada à elevada lucratividade da atividade incentiva disputas violentas entre grupos por determinados territórios, ao mesmo tempo em que surgem cada vez mais substâncias mais baratas e de mais fácil acesso e mais prejudiciais à saúde. Existe uma lógica de mercado que não pode ser suprimida pela razão das armas. Ao contrário, nós temos que usar aqui as armas da razão, pois sempre haverá demanda, e sempre que houver demanda, haverá oferta. Portanto, nós temos que pensar em alternativas à guerra às drogas. Por isso, eu dividi meu artigo em alguns subitens. No primeiro, eu falo sobre o significado das drogas, né? No segundo subitem, eu falo sobre a proibição como o maior problema das drogas, como o verdadeiro problema sendo o proibicionismo. No terceiro item, eu falo sobre a disciplina e biopolítica, a letalidade da atual política de guerra às drogas no Brasil, né? Porque a gente tem que levar em consideração que, mesmo que a guerra às drogas seja considerada um fracasso na sua função declarada de eliminação das drogas ilícitas, a guerra às drogas no Brasil pode ser vista como um sucesso do ponto de vista da gestão policial da vida das classes subalternas, seja através do poder disciplinar exercido pela prisão ou da biopolítica de extermínio da juventude pobre e negra no nosso país. E, finalmente, né, no item 4, eu vou falar sobre alternativas à atual política de guerra às drogas. Então, eu trago vários exemplos de países que fizeram políticas alternativas que deram certo, e especificamente trato do modelo testado no Uruguai, que possui uma abordagem que tem como viés a saúde pública e os direitos humanos, sendo muito mais eficaz que aquele que se pauta na via punitiva e proibicionista. Os uruguaios tiveram a coragem de dar às convenções internacionais sobre o controle de drogas, das quais o Uruguai é signatário, uma interpretação a serviço do desenvolvimento humano integral, justo, sustentável, equitativo, de modo a não ferir a soberania nacional, porque, de fato, tais convenções permitem uma leitura flexível.
Então, uma interpretação mais humana tem de ser coerente com o direito internacional dos direitos humanos, que é tão importante quanto as convenções sobre as drogas. E eu penso que, de fato, é esse o caminho que nós temos que trilhar. Nós temos que encontrar a nossa alternativa, a nossa saída dessa política proibicionista. Então, fica aqui o meu agradecimento, meu muito obrigado a todos e a todas que participaram e estão participando do evento. Até logo. Professora Cati, queria só dizer para nós, do NIED, do CRR, o quanto é importante a sua reflexão sobre as questões que dizem respeito ao encarceramento, porque em nenhum momento nós entendemos que o problema é a droga. Nós entendemos que o problema são as pessoas. E, portanto, nós queremos também cuidar de pessoas e pensar alternativas para esse grande grupo que hoje encontra-se encarcerado. E que, na verdade, sem que nós tenhamos uma clareza do que significa porte, o que significa tráfico, né? Em que alguns momentos podem ser gramas para alguns e quilos para outros, né? As suas reflexões nos trazem muitas complexidades, nos trazem muita crítica e nos deixa cada vez mais atento à importância de invadirmos todos os espaços para tratar dessa temática. Sairmos do campo da saúde mental, invadirmos as ciências humanas, a educação, né? E pensarmos isso com diferentes olhares e com diferentes perspectivas teóricas, né? Doutora Cati, o nosso grande agradecimento também por você ter feito parte do nosso livro. Muito obrigada. Beijo para vocês. Estou saindo agora. Tchau. Ok, tchau, professora. Bom, nesse momento, nós vamos agora abrir uma segunda discussão, né? Estamos aqui com o companheiro Tiago. Tiago também é mais uma das pessoas que escreveu conosco, que traz um olhar de prevenção que amplia muito e que traz a crítica da psicologia social. Tiago, um grande prazer estar com você. Tiago, inclusive escrevemos juntos esse artigo, mas o tempo é todo do Tiago. Tiago, por favor, apresenta o capítulo. Muito obrigada por ter aceito fazer parte desse livro. Bom, boa noite, Dione. Minha companheira de escrita, né? Escrevemos juntos esse capítulo. Boa noite, professora Maria Virgínia, Kimati, Luiz Felipe Ferro, Altieres, enfim, todo mundo que já passou por aí, e os demais que estão por vir ainda, né? Dizer que foi uma honra, um prazer enorme contribuir, mesmo que uma contribuição pequena, né? Pela importância que tem, né, esse livro. Mas me sinto muito honrado, assim, de poder fazer parte, né, desse compêndio aí, dessa grande obra, né, relacionada à questão das drogas. O nosso capítulo que eu e a Dione ficamos responsáveis, é o capítulo 6, o título é Contribuições para o debate sobre o protagonismo juvenil e as práticas de prevenção ao uso abusivo de drogas. Esse capítulo, a respeito do protagonismo juvenil, ele foi fruto de um projeto de extensão, né, coordenado pela professora Dione, em que trabalhamos com educadores da rede municipal, e aí, a partir desse projeto de extensão, né, tomamos a iniciativa aí de escrever um pouco, de sintetizar, na realidade, as reflexões que foram frutos desse projeto de extensão lá na UFPR, né. A gente inicia o capítulo problematizando projetos que visam o protagonismo juvenil, que muitas vezes acabam se utilizando de técnicas do amedrontamento, né? A gente vê muito essas técnicas de amedrontamento, né? São profissionais de saúde, muitas vezes, que vão até as escolas e tentam mostrar os problemas das drogas, dizer, olha, teu pulmão vai ficar desse jeito, se você fumar, é assim que você vai viver, é isso que você quer para sua vida. E às vezes até muitos programas e projetos de protagonismo juvenil
sejam oriundos de municípios, estados, né, do poder público de uma forma geral, acabam se utilizando das mesmas técnicas, mas a única diferença é que eles substituem os adultos que oferecem esse tipo de palestras, né, esse tipo de atividade dentro das escolas, por jovens, né? Então, a gente problematiza esse tipo de programa, dizendo que não basta, né? Não adianta você só substituir o adulto por um jovem, e aí, só por si só, você já está, né, sendo progressista, digamos assim, na abordagem relacionada à temática das drogas, né? Então, a gente começa esse capítulo fazendo esse tipo de problematização. Apesar das críticas, né, da análise que a gente faz de programas que têm esse viés, a gente entende que o protagonismo juvenil pode sim, né, ser um aliado na questão da temática das drogas, né, apesar de programas que muitas vezes têm esses vieses que visam uma sociedade, muito entre aspas, né, sem drogas, como se fosse possível uma sociedade, né, sem a presença das drogas de uma forma mais ampla. E aí a gente apresenta, assim, né, o protagonismo juvenil, mesmo com a existência desse tipo de programa, né, como uma possibilidade, né, de promoção de estilos de vida saudáveis, com enfoques globais, né, aos quais, né, a própria temática das drogas não precisam necessariamente estar no centro das ações, né, elas podem ser discutidas no mesmo patamar, por exemplo, como a poluição, como a violência, a questão do desemprego, a injustiça social, né? Então, a questão das drogas, ela passa a ser considerada de uma maneira integral, né, e articulada com outras ações em que o jovem precisa, sim, né, se apropriar cada vez mais, que diz respeito às suas ações individuais e ações comunitárias, né, sempre na perspectiva da promoção da saúde, né. Então, seriam práticas que privilegiem aí o desenvolvimento da autoconsciência, da reflexão, né, sobre si mesmo e sobre o mundo em que o jovem vive, visando sempre buscando, né, o desenvolvimento de uma consciência social, né. Então, seriam ações coletivas e não ações que têm uma concepção liberal, né, de culpabilizar o indivíduo, de culpabilizar, responsabilizar o sujeito por aquilo que ele acomete, mas, ao mesmo tempo, né, trazer o jovem à reflexão, né. Então, a partir dessa postura, a gente entende que é possível, sim, né, que haja projetos e programas de protagonismo juvenil aliados às práticas de prevenção ao uso abusivo de drogas. Então, pela questão do tempo, né, fico por aqui, convido a todos e todas a lerem não só o nosso capítulo, mas o livro como um todo, que tá lindo, tá repleto aí de reflexões maravilhosas aí, e boa noite, né, a todos e todas. Pronto, voltou. Tiago, muito obrigada. Você apresentou o capítulo rapidamente nesse tempo e conseguiu fazer uma ótima síntese. E eu queria pontuar, né, que prazer que a gente tem de poder pensar esse capítulo, como nós discutimos, substituindo, né, a pedagogia do terror pela perspectiva do protagonismo e a pedagogia da autonomia, onde as pessoas e a juventude pode pensar como encaminhar o seu traçado, né? Que caminhos construir, de que forma lidar com as situações difíceis e que escolhas fazer para si, né? Claro, sempre no contexto problematizando para as questões de cunho social, né? Que a gente não pode perceber prevenção como algo só do indivíduo, mas pensar isso na complexidade das relações, né? Muito legal a gente substituir essa pedagogia do terror por essa possibilidade do cuidado e do protagonismo juvenil, né? Bom, nós temos também alguns outros autores que trabalharam com a perspectiva da educação, nesse bloco de prevenção e educação que compõe o nosso livro, mas eu não sei se eles conseguiram entrar. Nós tivemos algumas dificuldades, o professor Rogério, professora
Araci e também a professora Dulce, que escreveram alguns capítulos que tratam dessa perspectiva em relação à educação, mas parece que o professor Rogério teve alguma dificuldade para entrar. É isso, Rogério Kimati? Rogério não consegue entrar? Alguma informação sobre... Não, ele realmente não conseguiu entrar. E a Araci a gente não encontrou ela por aqui, não. Ok. Então, então, eu queria fazer, então, já que os autores não puderam vir, né, quer dizer, não puderam entrar, né, essas questões que dizem respeito à tecnologia. Aliás, tecnologia maravilhosa, né, quando a gente consegue dominar, a gente consegue produzir a partir dela, mas em alguns momentos nos dificulta. E lembrar que, além do capítulo 1, que tratou da psicopatologia e da psicanálise, que foi o capítulo da professora Virgínia, do capítulo 2, que foi o capítulo do professor Altieres, que tratou sobre esses dispositivos, essa cartografia, sobre os territórios, as regiões metropolitanas, enfim, dessa complexização que nos traz o professor Altieres com esses autores. Nós tivemos também a professora Cati, que tratou sobre as drogas, o proibicionismo, a guerra às drogas, e tivemos, além do capítulo sobre prevenção, que o senhor Tiago trouxe agora para a gente, que tratou do protagonismo juvenil, nós tivemos também 2 capítulos que trataram da interface escola, educação, prevenção e acolhimento da juventude. Esses capítulos, né, foram construídos pela professora Dulce, pelo professor Rogério, a professora Dulce de Clay Baes, o professor Rogério Goulart da Silva e a professora Araci Azinelli Luz, né? Esses professores que são do setor de educação e que também são do setor biológicas, da educação física, escreveram, além do capítulo que fala sobre fatores de risco e de proteção ao uso prejudicial de substâncias psicoativas nos diferentes ambientes educativos, também escreveram um outro capítulo que trata sobre as contribuições para o debate, as contribuições para a discussão sobre corpo e educação frente à complexidade do uso abusivo de substâncias, né? Então, nós tivemos um primeiro bloco que discutiu esses conceitos, o proibicionismo, um segundo bloco que discutiu essa interface entre prevenção, escola, educação, e agora nós entramos num terceiro bloco que faz parte desse livro, que vai tratar sobre questões que permearam o nosso curso também, a inclusão, o trabalho, o controle social, e agora eu convido, né, o professor Luiz Ferro, grande parceiro também do NIED, do CRR, para que coloque para a gente um pouquinho, né, dos capítulos, são 3 capítulos, mas que estão nessa perspectiva, que ele escreveu com mais 3 autores. Por favor, Luiz, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e ser nosso parceiro sempre. Muito obrigada. Que coisa boa, minha amiga. Eu que agradeço toda a articulação do NIED, esse projeto que tem uma capilaridade, proporciona parcerias institucionais das mais belas ordens que vem contribuindo sobremaneira para a gente construir práticas de cuidado em liberdade aqui no Paraná e não só. Essas ações vêm tomando um corpo em vários outros municípios e conseguindo impactar em vários colegas de outros locais do Brasil. Então, para mim é um prazer compor esse time, compor essas ações, estar junto com o CRR para que a gente consiga discutir formas de cuidado em liberdade. Eu quero aproveitar para dar um oi para todos os presentes, para dar uma boa noite, agradecer a presença de todos, agradecer acima da presença
toda a ação que os presentes aqui, que as pessoas que estão ouvindo, os colegas que me deram a honra de estar nesse espaço junto, de poder compartilhar essa tela, mas todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, parabenizar a todos por todas as ações que vêm sendo desenvolvidas para proporcionar o cuidado comunitário, o cuidado em verdade na saúde mental. É isso que eu acho que a gente vai ter que sempre promover, que a gente vai ter que se organizar, encontrar parceiros para cuidar de pessoas em espaços comunitários, para que as pessoas não realmente, que a gente dê um ponto final à exclusão de pessoas que no momento de sofrimento são levadas para ficar, muitas das vezes, a história de várias pessoas foi montada nisso, num manicômio onde a pessoa ficou para o resto da vida. Acho que todo mundo aqui, nesse momento de pandemia, ainda mais, sente a saúde mental abalada, e eu acho que uma sensibilidade que a gente precisa ter enquanto comunidade quando qualquer um de nós sofrer, que a gente dê apoio e não exclua. Eu acho que essa é a máxima que a gente precisa levar em consideração para pensar em qualquer política pública que dê suporte à saúde mental. Nesse livro, que para mim foi uma alegria escrever, já agradeço a coautoria, a participação, a autoria de todos os outros colegas, Lauren Machado Pinto, o professor Rafael Gomes de Terite, a Jennifer Geisa Burnadi, parceiros de longa trajetória e várias ações que vem dando suporte para a gente estudar, para a gente praticar formas de cuidado comunitário na saúde mental. Nesses capítulos que eu fico com uma grande tarefa aqui, de lidar com 3 capítulos cujos temas são muito caros para cada um dos autores, muito caros para a saúde mental. O primeiro deles versa sobre possibilidades de inclusão pelo trabalho por meio da economia solidária. Então, ainda temos uma política pública sensível, cujo objetivo, um dos objetivos específicos dessa política é proporcionar o enfrentamento de feridas, de situações de sofrimento que alijam pessoas do mercado de trabalho formal. Então, são pessoas que há 5, 10, 15, 20 anos não conseguem trabalho, não conseguem gerar renda, junto a uma sociedade que organiza a sua prática do trabalho dessa maneira que cada um de nós vivencia, dessa maneira que a gente sai sem energia para conseguir viver a vida, que a gente, própria do mercado capitalista, esse que a gente trabalha das 8 às 18 horas, muitas vezes às 20, às 22, se sobrejulgando enquanto sobrepondo tudo que é humano e atravessando a gente, até se atropelando, não tendo energia para cuidar da nossa família, dos nossos filhos, da nossa comunidade. E nesse capítulo a gente versa e ainda mais, já que todos nós já sentimos esse impacto de participar desse estilo de trabalho, de configuração do trabalho, de um tipo de comunidade, e a ideia é que a gente consiga pensar outro tipo de comunidade, outro tipo de arranjo societário do trabalho, para que a gente consiga versar sobre a inclusão social, que pessoas que tenham qualquer vulnerabilidade, elas consigam contribuir para a nossa comunidade, gerar trabalho, renda, dignidade, consigam participar da vida social como trabalhadores, contribuindo com a família, com amigos, gerindo a sua própria vida. Então, esse é um capítulo que se chama Economia Solidária e Saúde Mental, reflexões e subsídios para a prática profissional. Nesse capítulo, nós, os autores, trabalhamos para que a gente pensasse e organizasse de um jeito muito prático ações de inclusão pelo trabalho, tentando fazer com que esse objetivo da rede de atenção psicossocial da nossa atual política, sensível a esse sofrimento concreto do alijamento do trabalho, para que a gente consiga ter estratégias, a rede inteira, para que saia de um objetivo cru, de uma portaria, para que ela vire concretude na vida de pessoas, que pessoas em sofrimento mental possam gerar trabalho, renda e dignidade. Esse capítulo versa sobre essas possibilidades, trazendo a economia solidária como um campo de interface, um potente campo de interface, e a gente procurou, com todo carinho, desenhar esse trabalho a partir da experiência que todos os autores vêm construindo na inclusão pelo trabalho e proporcionando formas concretas, formas instrumentalizadas, na expectativa que a gente consiga promover e multiplicar
esse trabalho em vários dos pontos de atenção da rede, preocupados em incluir pessoas pelo trabalho. E eu já ressalto esse momento que estamos vivenciando de pandemia, onde a economia vem sofrendo uma crise, a nossa população vai sofrer uma crise muito grande de desemprego, já está, isso vai piorar substancialmente, e que a gente possa usar todo o aparato para garantir esse direito constitucional frio, que muitas vezes a gente relega a um poder imaginário, a um Estado abstrato, pegar esse que o Estado é responsável por garantir esse direito ao trabalho, mas nesse capítulo a gente trabalha, tenta mover reflexões para pegar que esse direito vire concretude por meio de várias forças de todos aqui presentes que se debruçam em ações em vários dos CAPs, várias dos centros de convivência e cooperativa para fomentar o trabalho, a inclusão pelo trabalho. Esse direito do Estado constitucional ele só vai virar prática quando cada um de nós aqui, universidade, CAPs, os equipamentos da rede de assistência social, pensarem juntos formas de inclusão pelo trabalho. E na expectativa que esse capítulo possa contribuir sobremaneira para a gente pensar e estruturar formas concretas de inclusão pelo trabalho. Esse é um capítulo que a gente tem um afeto muito grande nesse tema. Um outro que perpassa todas as ações da saúde mental é conversar e pensar formas estruturadas de exercício do trabalho em rede. Esse capítulo, Trabalho em Rede, Saúde Mental, Estrutura e Possibilidades, a gente conversa sobre várias estruturas, estratégias para proporcionar o trabalho em renda, de interconsulta, matriciamento, apoio institucional, comitês intersetoriais, organizações dentro das equipes, interequipes, para que a gente possa compor o trabalho em rede. Esse trabalho tão necessário para lidar com temáticas complexas, como é o caso da drogadição, como é o caso da saúde mental, que a gente possa unir forças comunitárias, forças sociais, para proporcionar o cuidado em liberdade, o cuidado comunitário. Outro dos capítulos que eu acho que é talvez o mais, acho que todos eles, de todo esse livro está muito belo, mas que eu venho destinando muita força, e todos os autores, é falar sobre controle social e a saúde mental, estratégias para a construção coletiva do SUS, esse é o nome do capítulo, mas que procura apresentar formas que a gente possa construir conhecimento com a população que a gente trabalha, público-alvo da saúde mental, usuários, familiares, profissionais, que a gente possa construir juntos formas de exercer o controle social, essa participação democrática que temos duramente conquistada em movimentos sociais intensos que culminaram em morte de muita gente para que a gente pudesse participar e controlar as ações públicas, inclusive fiscalizando o recurso empregado no que a gente precisa. Afinal, é o nosso dinheiro e os nossos representantes estão ali para empenhar esse recurso para satisfazer as demandas de uma comunidade. O controle social, nesse sentido, é uma ferramenta democrática muito potente, que a gente pode participar em conselhos, em conferências de saúde, para que a gente leve demandas comunitárias para o poder público, para que ele execute essas demandas comunitárias. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, uma das demandas da última conferência de saúde foi a abertura de um CAPES em um dos territórios aqui de Curitiba. Então, que a gente, comunidade, possa se organizar para levar essas demandas, para guiar o poder público, que os conselhos, a nossa participação possa garantir o empenho do dinheiro público para responder às demandas da nossa comunidade. Contudo, cada um de nós precisa participar de um jeito potente do controle dessas ações públicas, e é um conhecimento, muitas vezes, que a gente não teve numa vida inteira. Então, esse capítulo vem, nesse sentido, procurando construir conhecimento para que a gente possa participar do controle social, e não só enquanto profissional, mas fomentar grupos e mais grupos que tenham participação de usuários e familiares, para que essas vozes sejam ouvidas, para que as demandas dessas pessoas possam reverter em políticas públicas que as ajude, que uma gestão não tombe, não desmonte todo um movimento social que construiu a duras penas, a duras lutas, toda uma rede de cuidado comunitário gratuito de um SUS
para que a gente consiga ter esse cuidado comunitário acontecendo, a prática de cuidado em liberdade acontecendo. Então, nesse capítulo, a gente versa sobre estratégias concretas para que a gente possa desenvolver o controle social, a participação cidadã e comunitária, que é uma das metas que a RAPS, essa rede de atenção social, essa atual política pública, prevê que a gente organize estratégias de fomento à participação popular, para que essas vozes sejam escutadas, afirmando, acima de tudo, que saúde não se vende, loucura não se prende, que a gente organize forças para defender o SUS e o cuidado em liberdade. Esses 3 capítulos, para mim, é um prazer, e um prazer enorme estar aqui nesse coletivo de pessoas extremamente potentes, e inclusive as pessoas que estão nos assistindo, para que a gente promova o cuidado comunitário. Muito obrigado. Luiz, muito obrigada, né? A gente fica muito feliz. Esse livro contou com 3 capítulos, onde Luiz e o seu grupo escreveram, e são capítulos que apontam para a gente o quanto é importante nesse momento em que nos fragilizamos na desconstrução das políticas públicas que estamos vivendo, reafirmarmos a importância do controle social, né? Um controle social que não é cooptado, um controle social que se posiciona, um controle social que encontra voz, um controle social que se constitui na luta, né? Que se constitui fazendo momentos de resistência e até lembrando, às vezes mesmo a gente precisa andar um pouquinho para trás para pegar quem está ali atrás, juntar força e vamos juntos, né? Nós já sabemos que depois desta pandemia, dessa nossa briga com o Covid, dessa nossa briga por respirar, nossa briga pelo ar, nós teremos outras brigas, a briga do trabalho, a briga da renda, a briga da saúde mental, o que nos faz reafirmar a importância do fortalecimento dos conselhos locais, municipais, do Conselho Estadual, do Conselho Nacional, pensando que a política do campo da saúde, ela acabou se transformando num grande modelo para as outras políticas, né? Se a gente fizer uma lembrança, desde a 8ª nós trabalhamos desta forma, pensando uma proposta de saúde que inclui usuário, que inclua trabalhador e que inclua gestor. E isso acabou sendo um modelo para a educação, para a assistência social, até mesmo para os conselhos de segurança dos bairros, né? A participação de outros segmentos. E os seus capítulos apontam isso, os seus capítulos junto com Lauren, junto com Jennifer, junto com o professor... O Rafael, né? Rafael, isso, né? Estava lembrando aqui qual anjo que era, né? Gabriel, Rafael, né? Mas muito legal, o professor Rafael também, que nos reafirma a importância desse trabalho que é coletivo, desse trabalho que é comunitário e que esse trabalho que é parceiro. Né? A gente não trabalha só com sofrimento mental, a gente trabalha com a organização das pessoas para que possam se potencializar e enfrentar o adoecimento emocional, né? E minha amiga, eu até aproveito aqui rapidinho para falar que o nosso empenho para deixar alguns materiais de apoio também na descrição do vídeo, na sequência, a gente tem algumas cartilhas, alguns vídeos que podem ajudar sobremaneira os profissionais que estão trabalhando com controle social, as políticas públicas, a mover grupos, a mover essa força para fortalecer os estudantes. Então a gente vai deixar na descrição também do vídeo esses materiais, estão saindo fresquinho uma cartilha atualmente também, já temos uma produzida, mas que possibilitam a instrumentalização da nossa população para reivindicar direitos. Inclusive, a gente vai colocar também contatos de deputados, de vereadores, tanto estaduais como federais, como possibilidade de a gente conversar com essas pessoas para defender que a saúde mental não tenha qualquer retrocesso. Luiz, eu vou aproveitar, né, que você está trazendo essa complementação de material e lembrar as pessoas que estão nos escutando
que existe no site da Universidade Federal do Paraná, no espaço da Pró-Reitoria de Educação e Cultura, né, a PROEC, 2 sítios. Um que é sobre a prevenção do suicídio, que é um dos projetos que nós também fazemos interface, e que essa era uma questão que estava junto com o NIED, por entendermos, inclusive, para algumas pessoas, o uso de substâncias como uma aproximação e um sofrimento que pode levar às ideações e às tentativas de suicídio, mas que acabou crescendo tanto que nós acabamos separando os projetos. Então, nesse momento, eu queria convidar as pessoas que nos assistem, que estão esperando o sorteio do nosso livro, que já vai acontecer agora, né? Após a fala dos 3 blocos, mas lembrar que vocês podem acessar material no site da universidade, no sítio da PROEC, onde estão esses 2 projetos, o projeto NIED e o projeto Luto e Prevenção do Suicídio. Lembrando que a gente tem esse olhar em função de que são projetos institucionais, não são só projetos de um curso ou de um setor, são projetos da universidade, por isso que eles perpassam diferentes setores, por isso que esse livro foi escrito por gente da saúde, da educação, professores da inserção, da terapia ocupacional, enfim, né, da minha área, que é o setor de educação profissional e tecnológica, enfim. Nós queremos trazer essa temática invadindo todos os campos e todos os setores desta universidade, né? Eu não posso deixar de dizer um muito obrigada para a Patrícia, né? Patrícia está aqui conosco, nos assistindo. Patrícia é nossa companheira de primeira edição de CRR. Eu acho que nunca vou esquecer da Patrícia, que a aula dela, além de um show de aula, de uma delícia de aula, trazendo a sua experiência de Bahia, né? A Patrícia, no intervalo das nossas aulas CRR, ela fez um passeio pela Praça Santos Andrade. E ela voltou para a aula com palavras que eu nunca mais vou esquecer, Patrícia. Você falou da delicadeza da abordagem das pessoas com dificuldades no uso e no abuso de substâncias, né? Você, no intervalo da aula, foi conversar com os moradores, com as pessoas que vivem na Praça Santos Andrade. E você voltou energizada para a aula, contando as histórias das partilhas que havia feito com eles, né? Indicando para a gente que a gente não lida com drogas, a gente lida com pessoas. E esse livro é um livro que trata das nossas experiências e dos nossos olhares a partir de cuidar de pessoas, de pensar estratégias que incluem, que cuidam, que agregam e que podem transformar vidas, né? No sentido de que essas pessoas podem encontrar outros sentidos, que não seja o consumo de substância ou exclusivamente o consumo de substâncias, né? Queria lembrar também, agradecer a presença, né, que a gente está aqui, da Vanderly, que é uma pessoa muito significativa para nós todos do projeto, sempre muito próxima, sempre vinculada às políticas públicas, ao controle social, e também lembrar de Semiramis, né, que, embora trabalhadora também do campo da saúde, do cuidado em saúde mental, também esteve no CRP, também foi parte da nossa história, no primeiro momento em que fizemos a primeira edição do CRR. Eu quero agradecer às tantas pessoas que estão conosco, né? Não é possível enumerar todas, mas dizer muito obrigada. E, claro, vou chamar de volta o professor Kimati, mas também quero, nesse momento, dizer que a gente vai sortear alguns livros, dizer para as pessoas que forem sorteadas que os livros estarão disponíveis
na Praça Santos Andrade, ali no prédio histórico da Universidade Federal, das 8 da manhã às 17 horas. O prédio continua, nesse momento, ainda fechado. Nós estamos com a cidade em bandeira amarela, mas nós temos a equipe de segurança e os livros estarão com eles. Então, as pessoas que forem sorteadas poderão pegar os seus livros ali. E a gente está com o José, né, que vai fazer o sorteio para a gente. José, você pode encaminhar o sorteio, por favor? Claro, prof. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite quem está com a gente. Vou compartilhar a tela, então, para realizar esse sorteio, né? Vamos lá. Lembrando, né, gente, que as pessoas se inscreveram e a gente acabou usando essas inscrições para fazer esse sorteio, e que o livro, além desses que estão hoje sorteados, o livro está no site da universidade. E até vou falar uma coisa aqui bem legal. Vocês fiquem atentos ao site da editora da universidade, que de tempos em tempos a gente tem muitas promoções, né? E o livro fica num preço extremamente acessível. Queria dizer também a todos que nos assistem... termina aí, José. Faz o sorteio que depois eu termino. Professora, já aparece a tela? Não consigo ver. Aparece uma tela que começa com o nome da Juliana, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Outros nomes, né? Então... Sim, isso. Então, gente, é um sorteador online, é um site online, né, que a gente escolheu aqui, parece muito seguro. Então, aqui a gente tem o nome de todas as pessoas que preencheram o formulário, e a gente já adicionou aqui para verificar se eventualmente não tinha algum nome repetido. Então, serão 5 livros sorteados, né? E é isso. Boa sorte a todos. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Rufam os tambores. Já saiu aí. Sim. Então, Silvia, a Luísa, a Kelly, a Juliana e a Luíse. Enfim, a gente tem o contato de vocês, né? Eventualmente a gente entra em contato, e vocês também podem contatar a página do UniEd aqui no Facebook mesmo, ou então simplesmente ir até o prédio histórico da UFPR, como a professora Dione bem colocou. Obrigada, José. Então, a gente tem esses 5 felizes, né, proprietários do nosso livro, né, e que vai ficar, então, disponível para vocês até sexta-feira, que antecede a semana do Natal. Eu acho que é dia 18, se não me engano, tá? E vão ficar ali junto com o pessoal da segurança. Kimati, você está por aí? Estou aqui, Dione. Vamos lá. Virgínia, você está por aí? Virgínia também, ok. Kimati, como Virgínia colocou antes, né? Eu quero reiterar aqui o livro de política sobre drogas, que é a produção do CRR 1 e 2, tem um pouco do seu dedo, né? Embora você não esteja no artigo, né? Não tenha tempo disponível para escrevê-lo, foi nosso convidado também, mas tem muito do seu dedo, porque a primeira edição foi quando você, né, estava na coordenação desse tema na Secretaria Municipal, e foi algo que nos impulsionou também, né? E eu queria também aqui dizer que, infelizmente, a gente não pôde contar com o professor Rogério, com o programa de psicologia, a professora Dulce, a professora Araci, mas fica aqui o nosso agradecimento. A professora Dulce, que agora é a nossa parceira, junto com o Kimati na coordenação, e professora Araci, que é uma pessoa que desde o início também esteve conosco, inclusive antes da gente formalizar o projeto. Então, nosso reconhecimento também à importância da professora Araci na universidade, com esse tema, agora a nossa professora aposentada, mas que não se desvincula dessa temática. Obrigada, professora. E agora,
parte com vocês. Quando a Dione falou, olha, infelizmente, então, eu pensei que você ia pedir de volta o livro que você me mandou. Não. Infelizmente, a gente sorteou um número a mais, um exemplar a mais, a gente vai precisar do seu. Não, a gente tem. Então, como vocês tinham começado a falar, sim, a gente vai ter, sim, o CRR em 2021. A gente não sabe o quanto que ele vai ser virtual, né, o quanto que ele vai ser em AD e o quanto que ele vai ser presencial. A gente está esperando um pouco. Primeiro, a gente teve uma certa dificuldade para executar esse projeto este ano, por conta das variações que existiam em relação a como que ia ser o regime, se o quanto que a gente ia poder estar perto um do outro, e ao mesmo... Então, a gente tem dois cenários. O primeiro cenário é que essas experiências, como essa aí que a gente está fazendo agora, elas vieram para ficar, né? É muito provável que esta é uma forma muito interessante de atingir bastante pessoas, é uma forma muito interessante de fazer um debate muito à distância. Então, você consegue reunir pessoas de pontos diferentes do mundo e criar um debate excelente. Essa tecnologia, a gente está dominando cada vez mais essa tecnologia. Então, o primeiro cenário é a gente conseguir fazer algumas coisas presencialmente, depois da vacina, muito provavelmente, lógico, e somar isso, produção de vídeos, cursos à distância, sempre com o mesmo foco, né, principalmente voltado à política de drogas, mas com uma voltado para usuários, para trabalhadores. Essa parte de economia solidária é muito importante também. A gente fazer uma produção, criar um material do mesmo jeito que essas experiências que a gente está tendo, essas lives que a gente andou fazendo, elas conseguiram dar uma... a gente tem tanto um Instagram quanto um YouTube hoje com um material bem interessante. Então, o núcleo, ele pode ser um produtor de material que pode ser utilizado de uma forma muito aberta também, ou se a gente executa todo o nosso projeto realmente à distância. Então, eu acho que esses próximos 2 meses, eles vão ser definidores disso, mas seguramente, se não houver vacina nos próximos 2, 3 meses, os cursos eles vão sair à distância, né, dentro dessa mesma forma, voltado para trabalhadores, gestores, usuários, com conteúdo à distância, ou isso vai ser intercalado com encontros presenciais. Muito provavelmente a ideia com essa evolução, porque o campo das drogas, ele é um campo que ele está numa evolução muito rápida. Não uma evolução rápida só em relação à legislação, mas ele tem envolvido muito movimento social, ele tem, como o Altieres falou, a Abrange é uma associação super interessante, que ela cria uma discussão, ela tem capacidade de difundir um conhecimento, um debate de uma forma super interessante. Ao mesmo tempo, nós temos todos esses ataques, essas mudanças de política. Nós temos uma nova lei de drogas no final do ano passado. Então, é um cenário que um campo que ele é muito dinâmico, um cenário que ele tem se transformado muito rapidamente. Eu acho importante a gente incorporar todas essas mudanças e pensar dentro dessa situação contemporânea de isolamento, de a gente conseguir produzir coisas também. Então, seguramente, o nosso próximo livro, do NIED, sobre políticas públicas, ele vai encontrar um país muito diferente, ele vai encontrar um mundo muito diferente em relação a essa questão de drogas e de questão de usuários de drogas. Nós temos hoje um movimento que é mundial em relação ao uso de cannabis medicinal, questão de descriminalização. Nós temos um processo, né, de descriminalização que
que acontece no nível mundial, no Brasil tem um movimento mais forte, e ao mesmo tempo nós temos uma reação a isso, que são movimentos conservadores também, entendendo que a questão de descriminalização ela é muito maléfica. Então, é um cenário muito dinâmico, e as ofertas que a gente vai fazer, elas têm que captar um pouco isso. Então, o próximo livro ele vai encontrar um mundo bem diferente, um cenário bem diferente. Acho que a próxima edição CRR traz um pouco das nossas aprendizagens anteriores, 1 e 2, e esse tempo de pandemia, né? Nós temos, como diz Altieres, o ACDC agora não é antes e depois de Cristo, é antes Covid e depois Covid, né? Virgínia? Acho que eu primeiro tenho que agradecer, né? Eu acho que foi maravilhoso ter as pessoas aqui presentes. Rogério se pronunciou também no Face, que não conseguiu entrar por problemas tecnológicos, mas também escreveu ali da alegria dele de poder estar com a gente e poder estar revendo todos vocês. Eu acho que as falas foram preciosas também, né, para citar esse momento que nós estamos passando, um momento tão urgente e necessário que a gente tenha posicionamentos claros, né, claros e firmes com relação aos nossos direitos, aos direitos conquistados, a não perdermos nenhum direito, né, eu acho que isso é fundamental, pelo contrário, né, a gente está precisando não só rever, como ampliar os nossos direitos, principalmente quando a gente pensa na questão toda que envolve a questão racial, a questão étnica, né, a questão com os indígenas, com os negros, a questão com os gêneros, né, então, assim, tem muita coisa aí que a gente precisa pensar na interface quando a gente fala de consumo de drogas, seja ilícitas, seja ilícitas, né, do boom, né, dos medicamentos, principalmente agora com a pandemia, né, dos psicotrópicos. Então, assim, a gente vive uma verdadeira epidemia, né, de uso de medicamentos, e com a pandemia a gente sabe que isso atingiu níveis, assim, enormes. Então, assim, tem muito trabalho pela frente, por isso que sempre que eu falo, eu faço um convite, né, a todo mundo que está nos assistindo, a todo mundo que tem interesse na área, que venha agregar, porque a universidade é isso, né, ela é esse universo aonde as pessoas trazem, né, sempre saberes que se agregam ao que a gente faz dentro da universidade. Então, eu acho isso de um grande valor. Eu acho que a pandemia está nos trazendo muitos ensinamentos, né, com o distanciamento físico, que não precisa ser um distanciamento social, isso é uma das coisas que a gente aprendeu, que o Climate está trazendo. A tecnologia não pode nos isolar, né? A tecnologia veio para nos aproximar, apesar da gente ter que estar longe fisicamente, a gente não pode abandonar os laços, as pessoas estão ficando muito isoladas, né? E isso tem um efeito direto na saúde mental, isso tem um efeito direto no consumo de substâncias, seja lícita ou ilícita. A gente sabe que alguns nichos da indústria, né, estão lucrando muito com a pandemia, um deles é da indústria alcoólica, né? Então, assim, a gente tem muita coisa que a pandemia está ensinando e muito também legado que a pandemia está deixando para que a gente tenha que trabalhar depois disso, né? E acho que mais do que nunca mostrando que é pelos laços, que por estar junto que a gente vai conseguir superar tudo isso e fazer alguma coisa. Então, só quero agradecer, quero passar a palavra novamente para o Climate, mas só quero agradecer, né? Foi um prazer enorme fazer esse lançamento, que foi adiado por causa da pandemia, porque a gente queria fazer num evento presencial, né? E teve que ser adiado, mas que a gente conseguiu fazer com pessoas tão queridas nos assistindo, parceiros de grande valor. E vamos continuar, né? Nós estamos aí com a Universidade portas abertas, principalmente nesse braço extensão muito forte que a gente faz. Eu, professora Dione, estamos à frente também do projeto Luta e Prevenção do Suicídio, também do NIED, com o Climate, a DUS, todos os nossos parceiros, e outros que também virão, projetos de extensão em políticas públicas, e que estão aí abertos à participação de todos. Deixo o meu abraço e meu muito obrigado, antes de passar aí a palavra para o Climate, que está fazendo o encerramento do nosso evento.
Não vai embora ainda, não. Você lembrou de duas coisas que eu acho super importantes em relação a essa questão de drogas. Eu acho que eles vão permear e eles vão ter uma conexão bastante grande com a forma com que o UNIED vai atuar. A primeira questão é a gente começar a entender esse fenômeno de uma epidemia de uso de psicotrópico, que foi algo que a gente já fez junto no ano passado, né, um encontro sobre o uso e a epidemia de psicotrópicos no país, que é um fenômeno mundial. Ele é muito difícil a gente pensar o fenômeno do uso de drogas sem pensar nas drogas lícitas e agora em drogas prescritas. Então, o que dá uma complexidade muito maior para a questão do uso de drogas, para o fenômeno do uso de drogas, porque aí a gente entra com um debate sobre a contemporaneidade dos costumes de uso de psicotrópicos, e que envolve um fenômeno absolutamente único na história. Nós temos em alguns municípios 30% das pessoas que elas teriam algum tipo de transtorno que faria com que elas tivessem que fazer uso de psicotrópico, que é uma prevalência que ela é muito acima de qualquer outro tipo de droga que já existiu, e que são drogas novas, são drogas sintéticas, são drogas novas, são drogas que, de fato, nós não dominamos a fisiopatologia delas, e elas têm um impacto que ele é desconhecido para nós ainda. Um impacto de uso a longo prazo nós vamos conhecer só daqui a alguns anos. Boa parte dessas drogas tem menos de 30 anos de idade. Outro fenômeno é que existem várias... a sociedade brasileira, ela não só tem a questão da pandemia, mas nos últimos anos, com as transformações do ponto de vista de comunicação, com a internet, pessoas elas se agrupam de formas diferentes, elas interagem de forma diferente, e isso, consequentemente, faz com que elas usem substâncias de formas diferentes. Eu acho que o Altieri ele tocou num ponto super, super importante. Não dá para falar da questão de drogas sem falar em encarceramento. A gente falando em encarceramento não tem como não falar de racismo, não tem como falar de sexismo, não tem como falar sobre desigualdade social. Então, quando a gente faz discussão de drogas, a gente entra num debate de um fenômeno muito amplo, né, que ele envolve vários aspectos do ponto de vista de cultura, do ponto de vista de costumes, do ponto de vista moral, do ponto de vista de religiosidade, e discutir drogas é discutir a evolução da sociedade brasileira, para onde a sociedade e o Estado brasileiro estão indo, e, consequentemente, dentro desse nosso papel de ensino, de pesquisa e de extensão, a capacidade que a gente tem de interferir nessas transformações que existem no país através de um tema que ele é absolutamente capilar na sociedade brasileira. Então, agradecer também, parabenizar aí pelo livro. Trabalharemos muito juntos e em muita quantidade no próximo ano. Presencialmente ou não. Marcelo, antes da gente encerrar, não dá para a gente sair daqui sem dizer muito obrigada às nossas bolsistas e ao nosso bolsista, né? O José também, né? Nós trabalhamos sempre na perspectiva de que todos os espaços de discussão, de ensino, de pesquisa e de extensão têm sentido se a gente envolver a comunidade externa, todas as vertentes da comunidade interna, né, no sentido de todos os departamentos, todos os setores, mas principalmente envolver quem dá sentido à nossa prática dentro da universidade, que são os estudantes e as estudantes, né? Então, aqui eu quero deixar o meu obrigada, da professora Virgínia, do professor Kimati, da professora Dulce, né, que coordenam agora, por esses bolsistas e essas bolsistas que são presentes na nossa vida, presente enquanto presença, sempre nos apoiando e nos tirando das frias tecnológicas, por exemplo, né? E sempre
trabalhando muito a par e passo. Então, muito obrigada. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até agora, dizer que fica disponível essa nossa discussão, essa nossa live, e mais uma vez agradecendo especialmente quem não é professor da universidade, como é o caso do Altieres, como é o caso do Tiago, porque nós entendemos que a universidade cresce, mas não só pelos professores, cresce pela sociedade, e vocês representam a sociedade para a gente. Muito obrigada por tudo, gente. Até mais. Tchau, tchau.